Em aula anterior, nós falamos sobre as fontes do direito internacional. Na aula de hoje, propõe-se o estudo, a leitura, sobre o conflito ou a relação existente entre o direito interno e o direito internacional. Isso porque existem duas correntes, duas grandes correntes que vocês devem ter visto também nas teoria geral do Estado, na parte de direito constitucional. Por um lado, alguns doutrinadores defendem a ideia de que todo o ordenamento jurídico, tudo aquilo que é fonte do direito, pertence ao mesmo sistema jurídico. E dentro desse mesmo sistema jurídico deve ser hierarquizado por aquele que eu tenho maior importância, que eu dou maior relevância, tenho maior peso, até o menor. Essa doutrina é chamada de doutrina, então, monista, que entende todo o sistema jurídico aplicável ao mesmo bloco. Eu posso ser um monista com prevalência do direito interno, então um monista constitucionalista, ou monista com primado do direito internacional. Essa é uma corrente. Existe outra corrente doutrinária que entende que o ordenamento jurídico ele é bipartido. Eu tenho o ordenamento jurídico dirigido às relações internacionais e dirigido às relações internacionais, ela estaria dirigido àqueles sujeitos de direito internacional, voltando ao questionamento sobre os sujeitos. Então, essa é a tendência desse grupo, é que o direito internacional ele é dirigido aos estados e às organizações. Já esbarramos naquele novo conceito que inclui os indivíduos. E existiria um outro grupo de ordenamento jurídico, que aí é considerado, nesse outro grupo, dirigido aos indivíduos. Então, essa teoria é a teoria chamada, os doutrinadores chamam de teoria dualista. Temos dois grupos, um dirigido às relações internacionais, outra dirigido ao indivíduo. Se vocês lembrarem um pouco, retornarem à história do direito, viram que existe alguma situação que isso vem daquela clássica divisão do ius civilis e ius gentium, lembram? O direito civil, dirigido para o cidadão, dirigido para o romano, dirigido ao romano, e os gentium, que era o direito das gentes, que alcançava os estrangeiros. Segue mais ou menos essa linha. Então, não existe propriamente um certo ou errado. Existem até autores que consideram que o direito brasileiro é monista e outros que consideram que o direito brasileiro é dualista. Mas não existe ainda uma terceira corrente que chama de dualismo moderado. No direito brasileiro, na nossa normatização, ela não é muito clara em propor uma solução para essa hierarquia. Inclusive, o único artigo que propõe uma solução para o conflito entre as normas é o artigo 98 do Código Tributário Nacional. Então, acho que a gente já conversou sobre isso, onde ele propõe uma solução de conflito quando eu tenho duas fontes diversas. A tendência internacional é que reconheça a supremacia do direito internacional. Mas nós vivemos hoje um período muito triste das relações internacionais, pela onda de terrorismo, pela volta da xenofobia, do enclausuramento dos estados em si mesmo. E isso deve dar uma tendência maior de supremacia ao direito interno. Nós há pouco vimos medidas pelo novo governador do estado norte-americano, dos Estados Unidos, ele adotar medidas que são contrárias, inclusive, aos tratados internacionais. Numa aula próxima, nós vamos estudar sobre o direito dos tratados. Nós vamos estudar sobre como um tratado vem e passa a ter validade no Brasil. Nós aqui no Brasil não temos de imediato o reconhecimento de um tratado internacional como fonte de direito antes de que ele tenha sido submetido ao Congresso e tenha sido referendado e ratificado aqui dentro do Estado. Um tratado que ainda não foi ratificado, ele é considerado como doutrina. Ele não é considerado ainda como norma, porque ele ainda não passou pelo crivo do nosso procedimento legislativo interno. Então, as questões que se põem hoje sobre as relações dos dois estados são questões muito atuais, pelo momento atual das relações internacionais, pelo momento triste, vindo de uma crise econômica, aliado a uma instabilidade de segurança, com atentados e tudo que vai um recrudescimento
do fortalecimento de normas internas em detrimento de tratados e convenções que tenham flexibilizado esses questionamentos. Tá ok? Um bom estudo a todos.